Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o Tenente-Coronel Daniel Davis, que recebeu várias medalhas por seu serviço militar, mas também foi agraciado com o prêmio Eisenhower de Defesa da Verdade por ter denunciado como as declarações públicas dos Estados Unidos e da OTAN sobre a guerra no Afeganistão entravam em conflito com o que ele realmente viu em campo. Em outras palavras, por expor mentiras, algo que me deixa muito feliz que você continue fazendo. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, professor. Não precisa estar. Então, imagino que, como o resto do mundo, você ficou um pouco surpreso com esses tweets ou postagens no Truth Social do Trump. Recentemente, ele fez alguns comentários interessantes. Ele começou dizendo que agora finalmente entende o conflito. Já se passaram o quê? 7 ou 8 meses de presidência dele. E agora entende o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele parece ter abraçado seu lado Joe Biden e anunciou que a Ucrânia pode vencer a guerra, recuperar todo o território e até sugeriu que eles podem tomar território russo. Ou seja, a Rússia é um tigre de papel. É hora de a Ucrânia agir. Quero dizer, o que você acha disso? Mudando atitudes. Sabe, honestamente, é preciso recuar um pouco e colocar as coisas em contexto. E essa confiança dele ali, quando ele diz sim, agora que eu entendo tudo, bem, é a mesma coisa que ele disse, quero dizer que foi em maio de 2023, quando ele ainda era o candidato Trump. Ele estava sendo entrevistado por um tabloide britânico e perguntaram, e sobre a guerra Rússia-Ucrânia? E ele disse, eu consigo resolver isso em 24 horas. E ele não apenas fez essa afirmação, ele então explicou seus motivos e foi muito específico. Ele disse, eu entendo essa situação. Eu conheço Zelensky, eu conheço Putin, eu entendo o que está em jogo aqui, eu entendo a parte financeira disso. E nem vai ser difícil, vai ser fácil. Isso é algo que eu posso fazer. Então, ele já havia dito, antes mesmo de assumir o cargo, que, abre aspas, conhecia a situação e os envolvidos. E então, claro, você sabe tudo o que aconteceu desde então. Além disso, talvez há uma semana, o presidente Trump disse, acabei de descobrir que a Europa estava comprando petróleo da Rússia. Que coisa maluca é essa? Ele disse. E olha, isso me chamou a atenção porque pensei, como assim você descobriu isso agora? Na verdade, em uma das entrevistas, ele disse, eu peguei eles e depois expus publicamente. E eu fiquei pensando, isso sempre foi algo aberto. Nem sequer era um segredo. Era uma declaração pública há muito tempo. Já foi discutido de todas as formas, sobre a vulnerabilidade e a estranheza de lutar contra alguém por meio de um intermediário por um lado, mas comprar o petróleo deles e pagar por isso por outro. Era estranho. Mas você vê que é isso que o Trump continua dizendo, e agora ele quer que você acredite. Agora eu entendo a situação, quando antes não entendia. E claro, com base no que ele disse depois disso, não há evidências de que ele realmente entenda qualquer uma das questões envolvidas nisso. Então, quando ele faz essas declarações sobre o que a Ucrânia pode fazer, provavelmente foi mais importante nesse post no Truth Social o que ele não disse. Ele não disse, vou impor sanções adicionais à Rússia. Ele vinha ameaçando isso há muito tempo, ou sanções secundárias e tarifas sobre a China, Índia, Brasil, outros, ou até mesmo sobre membros da União Europeia que estavam realmente comprando petróleo. Ele não disse nada disso. Ele não disse, estou oferecendo um novo pacote de 61 bilhões, como Joe Biden fez. Ele falou sobre seu lado Joe Biden interior. Pelo menos Biden teve um pacote de 61 bilhões de dólares em seu último ano no cargo. Trump, até agora, a única coisa que fez foram 2 pacotes de 500 milhões. Literalmente a única coisa desde que assumiu o cargo. Agora ele está dizendo que talvez vá dar cerca de $1 bilhão por mês em munições e armas, etc., pelos próximos 10 meses, o que é apenas uma fração do que Biden fez, que por si só não fez diferença nenhuma no campo de batalha. Então você pode dizer que, sim, a Ucrânia pode voltar às suas fronteiras de 1991 e talvez até entrar na Rússia.
tudo isso, mas não há meios para fazer isso. Então ele não tomou nenhuma das ações que poderiam ao menos nominalmente ajudar, como as questões financeiras. E claro, eu argumento que isso de fato não ajudaria, mas ele nem fez isso. Então, não mudou nada na dinâmica para a Rússia, nem sequer dificultou as coisas para eles. E ele também não fez nada novo para ajudar o lado ucraniano. Então, isso meio que deixa as coisas como estão. E acho que, se você viu a entrevista da Fox com o Brett Baier e o Zelensky ontem à noite, acho que o Zelensky percebeu isso, porque perguntaram a ele se ficou surpreso com o anúncio. Ele disse que sim, mas na resposta ele não disse estou super animado com isso. Ele apenas disse, bem, ainda temos muitos momentos difíceis pela frente e sabe, precisamos de mais apoio, etc. Então, acho que ele percebeu o que não estava naquela transcrição. Sempre há muita bravata. E acontece o mesmo com as ameaças de tarifas. Vira algo fácil de usar se você simplesmente usar palavras fortes para conseguir o que quer. Mas a capacidade de alinhar palavras com ações, isso não está muito claro, porque, como você sugeriu, ele disse que imporia sanções secundárias devastadoras para destruir a economia russa. Mas, primeiro, os europeus teriam que fazer isso, o que seria suicídio econômico para a Europa. Ele diz que é hora de a Ucrânia partir para a ofensiva e retomar todo o território. No entanto, são os europeus que vão fornecer as armas. E então, você deveria abater jatos russos se eles se aproximarem ou entrarem no seu espaço aéreo. No entanto, talvez não te daremos nenhum apoio. Depende das circunstâncias. Quero dizer, há muito barulho, sem nenhum compromisso claro. Se eu estiver sentado em Londres, Paris ou até mesmo Kiev, tentando entender como devo ajustar minhas políticas com base no que Trump disse, talvez eu acabe não mudando nada. Para mim, pareceu que uma das principais mensagens que saiu disso foi justamente o oposto. Ou seja, que a guerra está sendo terceirizada para os europeus. Mas ele transmitiu isso com uma linguagem de, sabe, como se fosse um guerreiro dando total apoio. Mas não tenho certeza se havia algo ali. É, certo. E veja, é interessante, até nessa questão que você levantou sobre as garantias de segurança, o Trump também se esquivou, porque ele disse, bem, isso é algo que vamos resolver depois que o conflito acabar. E se você não tiver isso resolvido até depois do fim do conflito, então você nem sabe como o conflito vai terminar. E isso vai ter algum impacto sobre se você vai fornecer garantias de segurança caso esse lado perca. E claro, esse é o lado principal. Então veja, Glenn, estou te dizendo, acho que você pode ter que considerar que essa foi apenas a maneira do Trump de se esquivar. Em vez de simplesmente dizer, vou me afastar, o que o deixaria aberto a acusações de que está abandonando a Ucrânia, que não está fazendo nada e que perdeu, porque é isso que iriam culpar ele. Em vez disso, parece que ele está tentando usar palavras para dar a entender, não, eu dei autorização para eles entrarem na própria Rússia. E se eles não conseguirem, isso não é problema meu. Estamos dando algumas armas para eles e a OTAN está dando algumas armas também. Basicamente, é para se isentar de qualquer responsabilidade ou de possíveis acusações no futuro. Mas os fundamentos estão lá. E eu acho que, como você disse, estamos falando de Londres, Paris, Berlim, Kiev. Acho que eles entenderam. Acho que interpretaram corretamente, porque vem, você não colocou mais nada nas minhas mãos e depois me mandou entrar na cova dos leões sem nenhuma ajuda adicional. E isso provavelmente não vai acabar bem. Bem, ele também sugeriu que os ucranianos deveriam atacar territórios russos. E para isso, eles receberiam todas as armas de que precisassem, mas desta vez sem quaisquer limitações, como as que Biden impôs. Agora, isso é bastante importante, porque, se você usar mísseis de longo alcance, se esses forem operados por americanos, usando inteligência, direcionamento e satélites americanos, os russos considerariam isso um ataque americano. O que você acha disso? Porque depois, Lindsey Graham apareceu na TV
Ele não conseguia esconder o sorriso, estava tão animado. Desta vez, nós realmente vamos destruir e levar morte e destruição à Rússia. Vamos dar todas as armas, sem mais limitações. Quero dizer, isso foi só o Trump falando sem pensar? Ou você vê algo sendo planejado? Sim, eu acho que isso foi o Lindsey Graham falando sem pensar. É isso que foi. É o que ele quer que aconteça. Você deve se lembrar que no início deste verão, houve um relatório de que Trump iria anunciar sanções secundárias pesadas contra a China, Índia e Brasil. E no domingo anterior, Lindsey Graham apareceu com um de seus colegas do Senado, Blumenthal. E ele demonstrou o mesmo entusiasmo e empolgação, falando sobre essas sanções esmagadoras. Vamos destruir a economia russa. E todo esse tipo de linguagem realmente hiperbólica. Então, na segunda-feira, Trump literalmente não fez nada. Acho que foi quando ele fez o anúncio dele, que foi, sabe, bem morno sobre qualquer coisa. Foram mais palavras do que qualquer outra coisa. E o Graham ficou meio calado depois disso, não fez nenhum comentário. Então eu acho que ele acredita que agora sim, finalmente vamos fazer isso. Mas, de novo, até ele precisa olhar os detalhes dessa postagem no Truth Social, porque não tem nada ali sobre novas sanções. Nada. E não tem nada sobre novos sistemas de armas ou munição, além do que já foi aprovado ou está em discussão. Então a gente fica se perguntando, será que ele realmente entende como funcionam as guerras? E não estou dizendo isso de forma condescendente. É uma pergunta legítima, porque se ele acha, em primeiro lugar, que as sanções iriam funcionar de alguma forma, e não seriam, como você disse, suicídio econômico para quem as aplica, e que também teriam o efeito pretendido de forçar China, Brasil ou Índia a abandonar a Rússia. Quero dizer, isso é mais do que sem sentido. Não importa a pressão que realmente enfrentem, eles certamente não vão ceder ao que Washington ordena, para seu próprio prejuízo e prejuízo de longo prazo em termos de questões geopolíticas. Eles estão fazendo exatamente o oposto. Estão se perguntando até onde podem apoiar seus parceiros russos para fortalecer seu lado contra o nosso aqui. E a ideia de que você pode impor sanções econômicas que vão causar mais dor a eles do que a você, e que isso mudaria o comportamento deles quando nada conseguiu fazer isso, simplesmente não é realista. E você pode voltar 3 anos e meio dessa guerra que não obrigou, seja falando do Irã ou da Rússia, voltando realmente a 2014, e todas essas sanções que foram impostas nunca forçaram a Rússia a mudar nenhuma política. E o motivo de você achar que isso vai acontecer agora é preocupante, porque parece que ele realmente acredita nisso. Então, no aspecto militar em si, tudo se resume a 2 coisas principais, e em ordem. Número 1 é efetivo e número 2 é capacidade industrial. E se você não tem efetivo, então quase não importa quantos tanques, quanta munição, armas, mísseis e todo o resto você tem, se não tiver homens suficientes para usá-los, se não tiver homens suficientes para manter território, ou no melhor dos cenários, conquistar território. Você precisa ter um grande número de homens bem treinados em comparação com a quantidade que o outro lado possui. E nesse aspecto, a Rússia tem uma vantagem irrevogável em termos de mão de obra, além de uma vantagem irrevogável pelo futuro previsível em capacidade industrial. Portanto, em uma guerra de atrito, que é o caso aqui, a Rússia detém todas as cartas principais, as 2 maiores de todas. E ainda é possível acrescentar outros fatores, como o número de drones que possuem, capacidade de fabricação, aeronaves, bombas planadoras, mísseis de defesa aérea, todos esses itens. Eles têm mais em todas as categorias do que a Ucrânia possui ou pode conseguir. Portanto, não deveria haver espaço para otimismo, nem militar, nem economicamente. E mesmo assim, é isso que estamos dizendo em voz alta. Sim, eu vi o ministro das Relações Exteriores da Hungria, que, aliás, a Hungria é uma grande apoiadora do Trump. Eles parecem não conseguir parar de elogiá-lo. Mas até o ministro das Relações Exteriores da Hungria veio a público hoje e argumentou
que se os Estados Unidos exigirem que eles cortem as importações de petróleo da Rússia, eles vão rejeitar isso. Então mesmo, essa é a Hungria, um país pequeno, que pode ser pressionado, ameaçado, e que já é muito pró-Trump. Mas mesmo assim, eles vão resistir. A ideia de que eles podem fazer os chineses ou indianos cederem parece muito ingênua, especialmente porque os chineses sabem que eles são os próximos da fila. Isso não faz sentido algum. Mas a Índia acabou de demonstrar que não vai ser tratada como um país europeu. Eles vão reagir. Mas acho que é por isso que eu queria perguntar, e você já discutiu isso até certo ponto, a diferença entre vontade política e capacidades. Porque aqui na Europa, a suposição sempre é que os Estados Unidos têm recursos ilimitados. Se for só uma questão de vontade política para destruir a Rússia, então é claro que Washington pode fazer isso. Mas quantas armas realmente estão disponíveis para enviar agora? Porque o próprio Biden, no final do mandato, reconheceu que não tinha muito mais armamento para enviar. Certo, é. Você deve se lembrar de forma bastante notória que Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, disse: olha pessoal, nós mesmos não temos mísseis de defesa aérea suficientes para enviar. O motivo pelo qual não os fornecemos é porque não temos para dar. Ele disse isso no final, quero dizer que foi em dezembro de 2024. E então você teve o Marco Rubio, acho que foi em seu depoimento no Senado no início do ano, depois de ter sido confirmado, e ele disse a mesma coisa. Ele disse, olha, há um motivo pelo qual fornecendo. Alguns na Europa têm alguns, nós não. Nós não temos. HAP4. E claro, acho que isso foi até antes disso. Já havíamos gasto muito no Mar Vermelho, tentando conter e suprimir militarmente os Houthis, o que não teve sucesso, ou durante essa chamada Grande Guerra de 12 dias com o Irã, que ajudamos a apoiar. Nós mesmos atacamos, e também ajudamos Israel com muitos mísseis, especialmente mísseis de defesa aérea, porque houve muitos ataques pesados de ambos os lados durante esse período. E agora, aparentemente, há um novo pacote de armas de 6 bilhões de dólares sendo preparado para Israel, e eles vão pedir muitos dos mesmos tipos de armamentos. E simplesmente não há o suficiente para todo mundo. Eu nem sei de onde você vai tirar esse pacote de 6 bilhões de dólares sem degradar seriamente a capacidade americana, além do que já está. Teremos que ver se isso tudo é produção futura, etc. Mas mesmo que seja esse o caso, a base industrial é muito limitada. Então, se você compromete 6 bilhões de dólares para Israel, mesmo que seja tudo produção futura, é um jogo de soma zero. Isso significa que você não está produzindo para reabastecer nossos próprios estoques ou para fornecer capacidade adicional para a Ucrânia, caso essa guerra se arraste por anos. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Então, é tudo retórica. Tem tanto significado quanto a tinta usada naquele post do Truth Social. Mas a postagem no Truth Social, quero dizer, muitas vezes eu tendo a descartar isso como retórica ou apenas o jeito do Trump falar. Mas muito disso, no entanto, beirava a insanidade. Digo, a forma como ele se referiu à Rússia como um tigre de papel, a Ucrânia como vencedora. Quer dizer, vamos mesmo voltar a isso, de que a Rússia está em uma situação desesperadora. Porque você está certo. Existem fundamentos envolvidos aqui, e eles são imutáveis e não difíceis de entender. Quero dizer, muita coisa você pode simplesmente contar. Mas há uma camada adicional de preocupação que todos nós deveríamos ter do nosso lado, que é o fato de termos que analisar as palavras que Trump falou. Temos que pensar sobre o que ele disse antes, quais são os fundamentos, qual é a matemática, etc. E então precisamos interpretar as coisas. E essa é uma situação perigosa, porque se eu interpretar de forma diferente do que Trump quis dizer, ou se Deus me livre, a Rússia interpretar de outra maneira e achar algo diferente, não é assim que se faz as coisas.
Toda essa ideia da teoria do louco, em que eles não sabem o que você realmente está pensando, para que de alguma forma você consiga um acordo melhor. Isso não está em jogo aqui. Deixe-me deixar isso de lado. Isso, a teoria da insanidade, porque você não sabe o que eles querem dizer e fica tentando descobrir sozinho. E se Trump pretende X, Y e Z, mas o outro lado interpreta A, B, C, você tem um problema. Então há algo a ser dito sobre ser aberto, franco e honesto no que se diz. Você pode usar uma linguagem diplomática, mas não pode dissimular e falar coisas estranhas, como o que você acabou de mencionar sobre vencer, sobre tigre de papel, todas essas coisas. Isso é irracional. Não tem conexão com a verdade e não ajuda em nada a segurança internacional ou a resolver essa questão. É por isso que eu queria perguntar como você acha que a Rússia pode interpretar e responder a isso, porque toda a teoria do louco do Nixon se baseava na ideia de que outras grandes potências, principalmente a União Soviética, não poderiam testar ou provocar demais os Estados Unidos, porque o medo seria que nunca se sabe como os Estados Unidos poderiam reagir. Agora, o Trump incorpora um pouco disso. Quero dizer, se eu estivesse aconselhando Moscou, eu diria, tenha um pouco de cautela. Não sabemos. Ele pode reagir de maneiras muito imprevisíveis. Mas dito isso, se a Rússia realmente não pode recuar dessa vez, se eles consideram isso uma ameaça existencial e agora estão vencendo, isso significa que estão eliminando uma ameaça existencial. Algumas declarações malucas do Trump não vão fazê-los de repente capitular ou recuar. Então os russos precisam responder a isso de alguma forma, o que não pode ser uma desescalada. Eles espaçam se próximo. Sabe, Glenn, o que eu acho é que eles simplesmente vão dar de ombros. Acho que eles só vão dizer, isso foi interessante, e não vão fazer nada, nada diferente. Não acho que eles vão mudar qualquer curso de ação. Acho que eles têm um plano muito claro, metódico, organizado e com recursos de como vão encerrar essa guerra. Acho que eles perceberam há meses que a esperança de que talvez o Trump pudesse entrar e organizar e coordenar algum tipo de acordo negociado, eles deram todas as chances possíveis. Eles esperavam que funcionasse, mas não acho que tenham realmente contado com isso. E agora eu acho que eles simplesmente disseram, ok, não há nenhum plano aqui, não há capacidade, Trump não pode entregar. Então eu acho que eles disseram, então nós temos que entregar, vamos alcançar nossos objetivos no campo de batalha. Putin disse isso há menos de um mês, em Pequim, na verdade. Especificamente ele disse, ainda preferimos um acordo negociado, mas estamos preparados para vencer isso no campo de batalha. Acho que é exatamente isso que eles vão continuar fazendo, porque Trump não disse nada ali que ameaçasse a Rússia com algo novo, como vamos dar mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia, que poderiam ser equipados com ogivas nucleares ou algo assim. Vou dar garantias de segurança, ou estamos pensando em adicionar nossas tropas a esta área, seja o que for. Isso seria diferente, seria algo ao qual eles talvez tivessem que responder. Mas do jeito que está, foram só palavras em uma postagem. E as palavras não significaram nenhuma ação por parte dos Estados Unidos. Apenas, a Ucrânia pode fazer o que quiser, e eu aprovo que eles façam o que vão fazer. Mas a Ucrânia não pode fazer essas coisas, então não importa. Por isso acho que isso só vai convencer ainda mais a Rússia de que o único caminho é uma vitória militar para o lado deles. É por isso que a linguagem dele é tão confusa, porque quando ele fez a declaração de que a Europa deveria abater jatos russos, para mim, isso soou quase como uma declaração de guerra. Mas aí no segundo seguinte, quando perguntam, bem, você apoiaria os europeus se eles fizessem isso? Ele diz, bem, teremos que ver. Quero dizer, isso é, sabe, não vamos apoiar os aliados da OTAN. Ele os elogiou por pagarem sua parte justa e, sabe, por tornar isso uma questão de transação. Mas, de repente, passou de uma ameaça à Rússia para quase um aviso aos europeus de que, sabe, vocês não podem contar conosco. Vocês podem estar sozinhos.
Quero dizer, isso muda tudo de repente. Então é muito difícil saber contra quem ele está realmente atacando naquele momento. Embora eu deva ressaltar que o próprio Tratado de Washington, assim como uma declaração do artigo 5, nunca significa, é claro, guerra automática. Nunca significa adesão automática de nenhum Estado-membro, nem mesmo dos Estados Unidos. Cada nação considerará um ataque a um como um ataque a todos, e todo mundo sempre esquece o final, especialmente nos Estados Unidos. Cada parlamento ou órgão legislativo nacional decidirá por conta própria qual ação deve tomar. Então, mesmo antes de tudo isso, seja falando sobre Obama ou Biden, que eram grandes internacionalistas, até eles diriam, tudo bem, antes de sermos envolvidos em uma guerra, vamos garantir que isso seja do nosso interesse nacional. Esse foi um dos pontos críticos na própria formação do Tratado de Washington, lá em 1949, etc. E assim, você sabe, todas as nações querem ter essa flexibilidade. Mas ao longo dos anos, meio que transformamos isso em apenas, bem, um ataque a um significa um ataque a todos, e portanto todos estamos em guerra. E isso nunca significou realmente isso, e ainda menos sob Trump. Sim, isso sugere que todos deveriam agir, mas como eu disse, chega a especificar, inclusive o uso de força militar, se necessário. Se isso fosse obrigatório, não precisaria colocar isso ali. Então não, acho que tudo está preto no branco, mas a forma como foi redefinido, ou... Porque sabe, antes do fim da Guerra Fria, ninguém questionava isso. Quero dizer, sim, isso estava lá, sempre seria um fator. Mas se a União Soviética atacasse um dos membros, e claro, se fosse uma ofensiva em larga escala, seria uma ameaça existencial para todos, era praticamente certo que todos iriam agir. O problema é que isso não é mais a Guerra Fria. Aquela não é mais a União Soviética. E agora, a ideia de que algum exército vermelho russo vai dominar toda a Europa é simplesmente absurda, por vários motivos práticos. Então agora, os países estão dizendo, eu não quero entrar em uma guerra estúpida que eu realmente não acho que me ameaça. Ao contrário da URSS, que poderia ter ameaçado todo o continente. Agora não é mais assim. E muitas pessoas, além da retórica, reconhecem isso nos bastidores. Então agora, elas estarão muito menos entusiasmadas em se envolver em um conflito caso algo aconteça. Digamos que seja a Romênia, ou a Polônia, ou algo parecido com essas incursões aéreas, ou qualquer outra coisa. Se houver um abate, você não vai ver muitos países, ou todos os países europeus, correndo para dizer sim, vamos lutar uma guerra contra a Rússia. Mesmo que isso acontecesse, acho que eles diriam, vamos conversar sobre isso. Então essa é a nova realidade que acho que as pessoas realmente não compreendem bem o suficiente. Bem, estou pensando que no passado, sempre que a Ucrânia parecia estar com dificuldades ou perdendo, a OTAN sempre respondia escalando, enviando armas mais poderosas em grandes quantidades. E bem, venho argumentando há bastante tempo que à medida que, aparentemente, estamos entrando na reta final e vemos que as linhas de frente ucranianas estão desmoronando, eles não conseguem repor as tropas enquanto sofrem cada vez mais baixas. Parece previsível que os países da OTAN teriam que escalar novamente, de uma forma extremamente perigosa, mas ainda não está claro como. E acho que seria perigoso, já que não há muito que possa ser feito para resolver o problema de falta de pessoal. E também, nós realmente não temos muito mais armas. Então estou esperando que alguém fique muito desesperado e faça algo muito estúpido. E acho que foi nesse contexto que vi os comentários do Trump com certa preocupação, porque a forma como a mídia no Ocidente e na Ucrânia interpretou isso foi bem. Trump está do nosso lado de novo agora, o que não tenho certeza do que significa, mas acho que significa a guerra com a Rússia. É isso que eu acho que o Trump pretendia, mas não é preciso na prática. E sobre o que você disse, todas essas coisas que fizemos no passado, quero dizer, eu poderia argumentar,
E aparentemente você também fez isso. Cada uma delas, individualmente, eu poderia te explicar por que não fariam diferença no campo de batalha novamente, por razões muito fundamentais. Mas soava bem, parecia bom no papel, e parecia que sim, você está falando de 777 peças de artilharia no começo. E depois, ok, a situação dos ataques MS e dos HIMARS, e depois os tanques, sabe, os Challengers e os AMX-10 da França e tudo isso. Todo mundo, porque são plataformas de alto perfil, achava que certamente isso faria diferença, ou que certamente as armas de longo alcance fariam. Finalmente, tiramos as luvas. E isso nunca fez diferença alguma, e estava evidente que seria assim. O problema agora é que você não tem mais nenhuma dessas plataformas. Você literalmente entregou tudo, inclusive F-16, e isso não fez nem cócegas novamente por razões previsíveis. Então agora, o que resta fazer além de lutar pela Ucrânia e enviar suas tropas para lá? Bem, acho que foi o Sr. Bell, da Sky News, há cerca de um mês, que disse: vamos dar uma olhada nessa coalizão dos dispostos, nessa força de garantia, caso haja algum tipo de acordo de paz, e ela seja composta por tropas europeias. Ele disse: de onde viriam essas tropas? Isso seria por uma força de dissuasão. E ele afirmou que se você pegasse a França e o Reino Unido e usasse basicamente toda a força disponível deles, isso daria cerca de 20% das tropas necessárias apenas por uma força de dissuasão. Agora, se estivermos falando de poder de combate, como realmente lutar contra a Rússia, isso obviamente é só uma fração minúscula. Então acho que seja lá o que Macron, Merz, Starmer, Ursula von der Leyen, o que quer que eles queiram, Kaja Kallas. Sabe, aqueles que parecem gostar da possibilidade de um conflito com a Rússia, eles ainda olham para suas próprias planilhas e percebem que, na verdade, não tem isso. Então, por que eles tomariam uma atitude? Por mais que odeiem a Rússia, se pensam, se começarmos isso, não conseguiremos terminar. E podemos acabar em situação ainda pior, podendo ser nossas cidades e não as cidades ucranianas, sendo destruídas. Eu não acho que eles vão fazer isso. Acho que eles não vão cometer essa estupidez por motivos puramente de interesse próprio. Então acredito que o Zelensky pode perceber isso, e talvez até estejam dizendo isso a ele nos bastidores. Isso me parece, e acho que você disse isso há pouco tempo, que estamos entrando agora na reta final e não há mais cartas para jogar. Essa seria a minha última pergunta, porque estando aqui na Europa, tem-se a impressão de que os governos não são mais tão bons em cuidar dos próprios interesses. O principal, ao que parece, é demonstrar lealdade cega ao Trump, na esperança de que os Estados Unidos não nos abandonem. Mas o que você acha, então, dos europeus intensificando a retórica ultimamente? Porque primeiro tivemos essa questão dos russos interferindo nos sinais do voo da von der Leyen. Sabe, isso deveria ser uma grande ameaça. E no fim, revelou-se uma farsa de propaganda. Definitivamente 100% desmentida. Mas então, tivemos os ataques de drones na Polônia. E os europeus ficaram muito irritados, porque Trump não reagiu com mais firmeza contra a Rússia em relação a isso. Mas claro, depois ficou provado que não foi um ataque. Até a Polônia confirmou que não havia ogivas, e os russos negaram qualquer envolvimento. Depois houve os jatos russos sobre a Estônia, mais uma vez, nenhuma evidência. Os russos rejeitaram a acusação. E agora, ontem, houve esses drones sobre a Dinamarca e a Noruega, sobre os aeroportos. Bem, a polícia norueguesa disse que, na verdade, ainda não confirmou se realmente havia um drone. Então parece que as evidências não estão claras. Enquanto na Dinamarca, a retórica é, bem, em toda a mídia europeia, não podemos descartar que isso tenha sido a Rússia, o que não significa nada. Significa que você não pode descartar isso, ou alienígenas, ou o próprio Zelensky. Quero dizer, é simplesmente sem sentido. Mas talvez seja falso, talvez seja real. Talvez os russos estejam tentando trazer o conflito para a Europa, assim como os europeus tentam levá-lo para a Rússia. Mas mesmo que seja falso, mesmo que seja real,
O que explica essa ânsia de escalar e inflar esse conflito se eles não têm nada, se pior ainda, não têm nada para sustentar isso? Como você explica isso? Porque eu não entendo. Eu tenho uma ideia. E vou te dizer, minha teoria de funcionamento, e isso se aplica possivelmente mais aos Estados Unidos do que à Europa, mas definitivamente em graus variados em ambos, é que continuamos achando que ainda é 1991. Continuamos pensando que estamos no comando de tudo, que a Rússia é um país decadente, que a China ainda é uma nação do terceiro mundo e que podemos literalmente fazer o que quisermos. Depois você entra nos anos 90, quando a OTAN avançou, e no início dos anos 2000, quando a Rússia estava irritada com as coisas, mas não podia fazer nada a respeito. Então continuamos seguindo em frente, etc. Fizemos o que quisemos. Não nos importamos com o que a Rússia dizia ou fazia. Nada disso. E nunca houve qualquer consequência por isso. Foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram. Mas agora não estamos mais em 1990. Existe uma China poderosa e em crescimento, tanto economicamente quanto militarmente. E então, por causa das nossas ações, agora a Rússia está muito mais forte militarmente do que estava em 2022. Isso não está nos ajudando em nada. E isso é resultado da reação às nossas próprias políticas aqui. Mas mentalmente ainda não chegamos lá. Como eu disse há pouco, estamos olhando para planilhas. Ou talvez nem estejamos olhando para planilhas, ou simplesmente não conseguimos acreditar no que vemos. E ainda pensamos, bem, se dissermos o suficiente, se fizermos o suficiente agora, talvez os russos finalmente fiquem com medo. Então, acho que é como um ato de desespero, jogando cartas para parecer durão e dizer, não, estamos falando sério. O problema é que do lado russo, eles também têm uma planilha. Eles veem o equilíbrio de forças e pensam, você não me assusta, porque se isso realmente se transformar em uma situação ruim, eu posso te superar em todas as categorias que compõem a capacidade de fazer guerra. E muito, agora mesmo. E acho que isso os deixa um pouco mais assertivos do lado russo e mais desesperados do lado europeu. Então, ainda tenho preocupações de que por erro de cálculo, medo, engano, erro, acidente, algo assim, possamos ser arrastados por um conflito, porque estão sendo tomadas ações, realmente na minha opinião, muito tolas do lado europeu, em vez de fazer o que faz sentido racional e de interesse próprio, que é encerrar essa guerra nos melhores termos ruins que conseguirmos, tirar isso da mesa e começar o processo de reconstrução e de redução das tensões. É isso que deveríamos fazer. Mas parece que vamos continuar apavorados até o fim. E isso, historicamente, é quando você tem problemas com o império em declínio, que eu acho que, em certos aspectos, é o que a OTAN e o Ocidente são agora, e um império em ascensão. E nesse caso, seja a China ou a Rússia, ou juntos com os BRICS e todas essas outras conglomerados que agora estamos forçando as pessoas a se unirem contra nós, etc. Então há alguma preocupação, mas pelo menos agora, se eu tivesse que apostar de um lado ou de outro, diria que na hora do aperto, eles vão recuar e apenas procurar alguém para culpar. Sim, talvez seja esse o caminho que estamos seguindo. Bem, pelo menos nos Estados Unidos, acho que o país ainda tem dois pilares para se apoiar. Ele pode se reposicionar no mundo. Parece que a situação é muito pior na Europa. Ou seja, todo o arranjo de segurança construído novamente a partir dos anos 1990, tudo isso foi baseado nessa hegemonia coletiva como um parceiro igual aos Estados Unidos. E acho que os europeus têm dificuldade em aceitar a realidade de que não estamos mais nos anos 1990. De repente, eles realmente não têm um novo papel nesse mundo multipolar em que os americanos não querem mais estar presentes. Não conseguimos realmente concordar em nada. Então, não, acho que isso não é só sobre a Ucrânia. Trata-se de tentar manter uma ordem mundial que está morrendo. Exatamente. É exatamente isso que eu acredito. Bem, muito obrigado pelo seu tempo. Realmente, bem, vamos chamar de tempos interessantes.
Vamos torcer para que isso não se transforme em tempos catastróficos. Isso seria ruim.